Então, vocês estão vendo, a gente já passou por faculdade, mestrado, 24, 22, 18 anos de INCA, matemática. Agora nós vamos chegar no doutorado. Isso mesmo, gente. Vocês têm que estudar. Tem que estudar. Tem todo mundo chegar no doutorado. E como? Doutorado. Está acontecendo agora, né? Nesse momento. E o doutorado, assim, falar contigo sobre isso, né? É uma honra, um agradecimento, uma gratidão imensa. Não tem nada aqui, não vai ter dinheiro do mundo que pague isso, né? Então, assim, a Ju foi uma das primeiras pessoas que deu esse apoio, né, para o doutorado. A ideia veio da minha orientadora, já tem uns anos isso, e eu tinha discutido com a Anke sobre isso, acho que desde 2012, quando a gente fez o primeiro curso de bandagem. Então, a gente foi no avião pensando, porque a gente foi fazer um curso de bandagem neuromuscular, aplicação para ortopedia, para neurologia, e como é que a gente poderia trazer para oncologia. E os primeiros estudos estavam sendo feitos em linfedema, e aí a Anke sugeriu, Érica, seria muito interessante a gente fazer na área do seroma, pensando na adaptação do linfedema para o seroma, com o mesmo objetivo, gerar uma compressão externa para diminuir o espaço morto. Então, a minha pesquisa de doutorado, gente, é sobre a utilização da bandagem compressiva para a prevenção do seroma. Então, a pergunta eficácia, avaliação da eficácia, né? Se é eficaz utilizar a bandagem neuromuscular com a técnica de compressão para a prevenção do seroma no tratamento do câncer de mama com mastectomia, né? Então, antes de fazer isso, a gente precisou verificar se era seguro. Então, na verdade, são duas pesquisas. Eu não poderia entrar no doutorado sem provar que a utilização da bandagem nessa região é segura. A gente sabe que a gente já aplica as bandagens há muito tempo, né? Em membro inferior, membro superior, né? No dorso. Então, queria ver nessa região, que é uma região em que a gente não pega muito sol, então uma região mais sensível, justamente porque eu também estaria trazendo uma pele pós-cirúrgica. Exatamente, e justamente porque eu estaria trazendo uma técnica que não é utilizada na instituição. Então, eu tinha que provar para a instituição que era seguro utilizar esse material. E aí a gente fez, então, uma pesquisa inicial avaliando a segurança do uso da bandagem. A gente utilizou a bandagem da Vital Tape, da Kinesiology, né, Premium. A gente utilizou de 5 centímetros para pacientes que já apresentavam seroma. Então, toda paciente que tivesse desenvolvido seroma, tivessem sob os cuidados do curativo, que apareciam lá no curativo, uma indicação de punção aspirativa, porque assim, não existe um tratamento para o seroma, existe conduta de alívio. Então, se a paciente retirou o dreno e o organismo continuou produzindo líquido, ela sente desconforto porque a pele está esticando. E aí, lá no INCA, ela é cuidada pela equipe de enfermagem. Fora do INCA, muitas vezes é o mastologista que cuida. Então, a equipe de enfermagem realiza punções aspirativas para retirar aquele líquido e trazer alívio. Até o momento, isso vai realizando continuamente até que o organismo pare de produzir. Se fica muito crônico, começa a se discutir a possibilidade de se fazer uma nova intervenção cirúrgica, para ver se existe alguma outra técnica que possa fazer uma técnica mais invasiva, como infusão de fibrina ali na região, ou uma nova ressecção cirúrgica, para verificar o que pode ser feito. Então, para tentar trazer alívio para o paciente. E uma conduta antiga que se fazia era enfaixamento de tórax. Só que enfaixamento de tórax, quando a gente ainda tem a mama contralateral, não consegue dar a pressão adequada. E aí a gente começou a discutir, vamos fazer então com a bandagem neuromuscular, porque ela é adesiva, então ela tem a cola, que é uma cola que é hipoalergênica, então ela tem uma capacidade de se distender a ponto de fazer com que essa bandagem ela fique mais com menos elasticidade possível, mais rígida, né? Para fazer um papel de segunda pele. Por que a gente não usa direto um esparadrapo rígido? Porque para nós, fisioterapeutas, manusear a bandagem é muito melhor do que qualquer curativo rígido, mas já teve pesquisa
fora do Brasil que eles utilizaram um curativo com esparadrapo. E aí eles avaliaram, mas utilizaram um pouco tempo, utilizaram uns 3 dias. Mas eu acho que como kinésio, por mais que a gente puxe e deixe ele em elasticidade total... E ele não deforma. Ele não vai deformar, mas ele ainda vai ter uma certa elasticidade que vai deixar também que o movimento não fique tão preso. Não vai prender que ela não sinta tanto desconforto para movimento de respiração, sim, né? Então, também. Da caixa torácica, então fique confortável. Então a gente abordou essas pacientes no curativo e convidou as pacientes a participarem da pesquisa. Então as pacientes, elas foram submetidas à colocação da bandagem na região em que o seroma foi puncionado. Essa bandagem, ela ficou pelo tempo em que a paciente precisava ficar até retornar ao curativo, para que não atrapalhasse a vida da paciente. Então, algumas pacientes ficaram 4 dias, outras pacientes ficaram 5 dias, e outras pacientes chegaram a ficar 7 dias, porque como a conduta é de alívio, vai depender da quantidade de líquido que foi puncionado e da estrutura corporal da paciente. Então, a gente quis testar isso, quanto dia que elas suportavam. Então, a média de tempo foi de 5 dias, realmente, mas as pacientes que ficaram até 7 dias suportaram também bem. Também suportaram bem. E aí, com essa pesquisa, até tem sido bem falada na nossa área, todo mundo que trabalha com oncologia, trabalha com mama, tem gostado, porque se sente mais, vamos dizer assim, a gente se sente mais seguro para utilizar a bandagem no pós-operatório. Disclaimer aqui, eu recebi um e-mail de um cara da Coreia do Sul querendo saber da bandagem, que tinha lido a pesquisa, que era muito boa, era de um hospital e queria usar a bandagem. Acho que a gente não vendeu para a Coreia do Sul, vai ficar longe pra caramba, vai ficar caríssimo. Mas eu achei muito interessante. Eu queria te falar isso porque a pesquisa já correu o mundo. Eu Coreia do Sul, feliz. Gente, tipo, eu fico muito feliz. Muito longe. Eu podia defender o doutorado só com a segurança, né? Mas não poderia fazer, porque é a primeira etapa. Porque a proposta do doutorado é realmente avaliar a eficácia. Mas a gente passou por essa etapa e a gente ficou muito feliz. Mas sim, não foi fácil publicar, porque eu acho que nem todo mundo entende o que é uma avaliação de segurança, principalmente segurança a gente fala de dispositivo médico, porque um estudo de segurança a gente faz de pré e pós-intervenção, e as revistas discutiam com a gente falando por que eu não tinha um grupo controle. E a gente justificava, mas eu não preciso de um grupo controle, eu não preciso de um grupo sem utilização da bandagem, porque eu não quero ver, eu não estou vendo a eficácia da bandagem, eu quero ver se a bandagem é segura, então eu tenho que aplicar em todo mundo. Se vai dar alergia, se vai dar algum problema, se a pessoa vai usar. Então, a intenção nossa era aplicar em todas, pré e pós-intervenção. Então, eu avaliei a paciente antes, avaliei a condição da pele da paciente e depois a paciente permanecia com a bandagem aqueles dias e eu verifiquei se ela suportou utilizar aqueles 4, 5 dias, a média foi de 5 dias, eu verifiquei se ela suportou utilizar os 5 dias, se gerou alguma lesão na pele, se gerou bolha, se ficou vermelha, se a paciente sentiu coceira, se a paciente sentiu formigamento, sentiu desconforto. Perguntei se ela aceitaria fazer a aplicação novamente. Então, tudo isso foi questionado. Assim, eu acho que o estudo, assim, eu tive uma orientação muito boa, tem bons orientadores, eu acho que foi completo e a gente teve resultado muito bom. Então, assim, apenas 8% das pacientes, foi um estudo com 35 mulheres. Tiraram a bandagem precisaram retirar a bandagem, mas até, assim, a gente não foi tão a fundo na necessidade de cada uma retirar, nem todas retiraram porque fizeram alguma bolha. Uma retirou, isso eu lembro muito bem, que uma retirou porque se sentiu ansiosa. Então, foi um outro tipo de desconforto, mas foi desconfortável para ela e ela precisou retirar. Mas... Não, eu achei foi segura, a gente teve sinceramente, eu achei 8%, achei um número baixo. Não por ser nada, pelo simples fato de a gente estar lidando com um paciente oncológico que acabou de sair de uma cirurgia de mama. Então, assim, quando a gente pensa quem é o paciente e o grau de insatisfação, vamos botar, né, que não se deu bem com a parada, foi de 8%, eu achei muito interessante isso.
E a intenção nossa não foi o objetivo primário avaliar se ia ter redução do seroma, mas a gente teve como objetivo secundário verificar se a punção do líquido antes e após a intervenção diminuía. Então a gente verificou uma média de todas as pacientes. Eu não vi paciente por paciente porque não eram só 35 mulheres, né? Porque o estudo de segurança também não precisa ter um N muito grande. Normalmente é um N de 20 pacientes. A gente fez o estudo de necessidade e a gente viu que o N da pesquisa deveria ser 27 para a nossa pesquisa e a gente chegou a 35. Mas mesmo assim a gente verificou o volume, a média de volume puncionado antes da aplicação da bandagem e depois. E teve redução. Mas aí é spoiler. Para essa pesquisa... Não, mas já tá nesse artigo a gente publicou isso. Só que não era a pretensão do estudo inicial. O que a gente está avaliando agora no doutorado é isso. Assim, na verdade, não é isso diretamente. É prevenção do seroma. Então, nosso objetivo com o doutorado é verificar se existe a eficácia, né, da bandagem, da utilização da bandagem, como eu já mencionei, para a prevenção do seroma. Então, a rotina institucional, que é considerada padrão ouro, apesar ainda de controvérsias em relação ao dreno, ainda assim, o dreno de sucção é o padrão ouro para a prevenção do seroma, em qualquer tipo de cirurgia. E aí, então a rotina do INCA é colocar o dreno de sucção. E esse dreno ele vai permanecer com a paciente 7 ou 14 dias. Então, a gente tem feito um estudo randomizado, a paciente é sorteada, a gente pede a avaliação da enfermagem no primeiro dia de pós-operatório, então a paciente operou no dia anterior, 12 no máximo 24 horas depois, a gente aborda essas pacientes, elas vão passar pelo primeiro curativo pós-cirúrgico, né, com a equipe de enfermagem. A enfermeira observa a cicatriz, porque se tiver com hematoma, a gente não pode incluir a paciente. Se tiver com algum risco de infecção, se tiver alguma chance, né, a enfermeira desconfia que tem algum processo infeccioso ali, a gente também, não é muito comum, mas a gente também exclui, essa paciente não pode entrar no estudo. E se tiver uma cicatriz aberta, então a enfermeira precisa avaliar essa cicatriz, o aspecto da cicatriz. Passando por essa avaliação, a gente convida a paciente a participar. Mesmo assim, nem todas as pacientes vão colocar a bandagem, porque para avaliar... Não, mas mesmo aceitando, nem todos vão colocar. Não vai botar, porque para avaliar a eficácia tem que ser randomizado. Então, a gente faz um sorteio, o envelope está lacrado, as pacientes recebem 10 envelopes, e 5 envelopes contêm o código de participar com o uso da bandagem, 5 ficar como controle. Então, elas sorteiam na hora, abrem o envelope e podem colocar a bandagem. Até para você não poder escolher o paciente, né? Exatamente, para não ter viés de seleção. Não ter viés, porque assim, lógico que, teoricamente, pacientes... Porque até como você falou, da prevenção, né? Que tem um corpinho mais malhadinho. Exatamente. Que, sei lá, não fuma, que não, sei lá, faz exercício, vai ter provavelmente um melhor resultado do que uma paciente obesa, né? Que não faz exercício. A gente tem fatores de risco para o seroma, que a gente já conhece na literatura. Então, hipertensão, diabetes também já foi colocado em alguns estudos, mas o maior índice de massa corporal, a idade, uma mama mais volumosa, ter feito quimioterapia na neoadjuvância, são fatores. Quando a gente faz um estudo randomizado, a gente tem uma maior chance de ter mistura, e dos dois grupos terem os mesmos vamos dizer assim, pacientes semelhantes nos dois grupos, características semelhantes. Pelo menos não vai ser enviesado, já sabe. Talvez a sorte te dê que tenha pacientes que não fizeram quimio mais. Exatamente, né? Mas não vai mais ser. Pacientes de um aspecto do que outro, porque é sorte. A gente precisa ter 270 pacientes. 270 mulheres. Então, no estudo de segurança, a gente fez com... 135 de cada lado. De cada lado. No estudo de segurança, a gente fez com a bandagem da Vital Tape de 5 centímetros. E aí, quando a gente começou de eficácia,
inclusive você, não sei se você lembra, você falou, eu tô trazendo a bandagem de 7,5, você não quer tentar? E aí a gente testou com a bandagem de 7,5, mas então, antes de começar com essas 230, eu fiz um piloto com 30 mulheres. Sim. Então, nesse grupo de 30 mulheres, elas não estão incluídas nas 270. São outras. São outras. Essas 30 mulheres, elas foram descartadas. E aí a gente utilizou já a bandagem de 7,5, entendeu? É porque é maior, né? Eu achei interessante também como é a aplicação, que tem que ser um pouco em cima da outra para não dar essa... É porque se ficar assim, com borda na hora do movimento, pode enrolar uma borda, outras pela transpiração, pelo movimento mesmo, e aí pode gerar bolha. Então, tudo para diminuir esse risco de lesão. E tem alguma pretensão de quando vai sair essa pesquisa? Eu tenho que defender esse doutorado em fevereiro. Em fevereiro? É. Já está com as 270 pacientes? A gente tem 235, faltam só 35 que vamos incluir até o final de outubro. Consegue. Para analisar. Vai. Vamos analisar. Então, pelo menos assim, eu fiz uma análise parcial em relação à segurança também, já que aumentou o número, para o congresso que teve agora, o COBRAF, e aí eu incluí 78 mulheres, porque tinha sido inicialmente, né? E seguro também. Mesmo os 8% teórico. Né? Segurança também, e satisfação. Ai, que bom. E aí a gente viu adesão também. A adesão a gente classificou como o tempo que a paciente suporta ficar com a bandagem, já que agora a gente fica 7 dias. É diferente do estudo de segurança. No estudo de prevenção, a gente fica 7 dias com a bandagem, porque é o tempo que a paciente retorna para o primeiro curativo ambulatorial. Então, para não dificultar o retorno da paciente à instituição... Eu lembro que isso no início foi uma questão. Porque aí você ficou vendo, será que eu vou conseguir passagem? Para poder... Eu lembro disso, da gente conversando, de repente eu vou ter que ver passagem para elas voltarem, porque tem que voltar antes. Nossa, foi muita coisa. Foi, e aí a gente conseguiu um material estéreo, e esse material garante 7 dias de proteção da cicatriz, que é um micropóreo estéreo, uma fita microporosa. Então a gente... ela é grossinha assim, ela é larga, mas a gente pega um bisturi estéreo também, corta, todo cuidado, né? Usa luva estéreo, então corta essa fita microporosa na hora que vai aplicar, aplica depois de toda a higienização da enfermagem, né? Aplica na região, coloca uma película protetora, que a mais tipo conhecida, é um spray protetor, a mais conhecida é o Cavilon, então a gente aplica nessa região para proteção da pele também, e aí depois é que a gente aplica a bandagem. Então os pacientes têm ficado muito bem. Muito legal, muito legal. Eu estou muito feliz. Pesquisa em fevereiro. Vamos fazer outra entrevista depois dela defender o mestrado. Eu já coloquei, a gente vai ter o nosso congresso da sociedade, né, na nossa Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia. Lá. Vai ser em Gramado, ano que vem. Gente, Gramado. E aí, o problema é Gramado. Eu já coloquei como proposta a gente colocar o resultado, porque vai ser em abril, já vou ter defendido, então vamos colocar o resultado disso. Vai ser maravilhoso o congresso. Eu só reclamei que era em Gramado, isso eu reclamei. É lindo, Gramado e tal, mas vai levar um caminhão de produto para Gramado. Montar stand, e o custo para vocês também é enorme. Exatamente, mas vai dar certo. Vai ficar lindo. Vamos todos sempre juntar e tomar vinho de noite. Exatamente. Pelo menos essa parte boa. Exatamente, tem que ter, né? Tem que ter. E eu não conheço, então tá ótimo. Minha amiga, acho que a gente já tá 1h e pouco, né? Vou chamar mesmo. Vai virar um podcast... Vai ser na Maca Coju, que eu falo, a gente fala, entra na conversa e vai. Se você tivesse alguma coisa para falar para um fisioterapeuta que está se formando, recém-formado, que queira ir para a área oncológica, o que você vai falar? O que você falaria para essa pessoa? Eu poderia ter 2 falas diferentes, tá? Então, eu posso falar algo em relação a confiança pela prática, porque aí eu vou vender a proposta de que o câncer tem uma incidência e a população envelhecendo, a gente tem maior risco de câncer, então teremos mais pacientes com câncer, então vale a pena investir nessa área, se especializar na área. Mas falando de coração,
eu acho que tudo que a gente fizer com amor, a gente consegue o retorno de volta. Então, o fisioterapeuta, ele tem a possibilidade de trabalhar com um recurso mais barato para nós, fisioterapeutas, né? Que é o que vai dar mais retorno, que são as nossas mãos. E o paciente oncológico, ele se beneficia muito dos nossos trabalhos manuais. A gente consegue muita resposta com o trabalho manual, que é o toque. Então, a gente pode utilizar os recursos, como eu trabalho muito com bandagem, né? Eu trabalho com a bandagem neuromuscular, eu trabalho com bandagem de baixa elasticidade para os linfedemas, mas só da gente tocar e estar realizando esse tratamento, a gente tem um retorno muito rápido do paciente. Então, eu sempre me sinto realizada, mesmo trabalhando com paciente até o final da vida, que eu trabalho também com paciente paliativa, eu me sinto realizada, eu tenho esse retorno. Então, eu acho que nos alimenta, nos nutre, nos abençoa. Eu me sinto abençoada em vida também, porque eu vejo a paciente compartilhando a luta dela comigo. Então, acho que vale a pena. Então é amor. Amor. E estudar, né, gente? Muito. A gente Doutorado? A gente não para. A gente Não não para para. de estudar. A gente não para de estudar. Então, vocês também não parem de estudar. Obrigada, Érica. Foi um prazer ter você aqui na empresa. Obrigada, poder fazer essa entrevista com você. Tá todos esses dias aqui. Agora a gente vai sair para tomar um chopp, dá licença. Vamos ver um violino maravilhoso, tá bom? Beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Foi um prazer. Não sei se bebe, mas eu... Claro. Então tá. Ai, gente. Ai, falamos um monte, hein? Foi muito bom. Quanto tempo?